Estado da região autónoma dos Açores era uma criação recente. O que quer dizer que os distritos, a polícia, o sistema de segurança militar dependia do Estado Central, portanto da República Portuguesa, do Governo de Lisboa. A maior parte não dependia nada do Governo Regional, exceto os bombeiros que estavam a ser apoiados pelo Governo Regional, portanto tinham um certo cariz de força que poderia ser de alguma maneira mobilizada por alguma iniciativa do Governo Regional, mas eram associações e são associações voluntárias, portanto têm a sua própria autonomia e a sua própria capacidade de decisão. Mas é importante dizer isso. Ou seja, se fosse antes do 25 de Abril, nós teríamos uma estrutura com grandes dificuldades de responder ao que se passou, mas ao menos em termos de cadeia de comando sem grandes complicações. Após o 25 de Abril, após a institucionalização da região autónoma, começa-se a assistir ao crescimento de uma estrutura que é a administração pública regional, mas que ainda não tinha as suas formas de intervir perfeitamente estruturadas. E as relações não eram normalmente muito fáceis, porque, do ponto de vista de Lisboa, pensava-se que a autonomia regional era uma reação que não se sabia onde terminaria, e a região entendia que Lisboa passava a vida a querer retirar qualquer pedacinho de autonomia que tivesse sido ganho. Portanto, forças no terreno capazes de intervir eram forças militares ou paramilitares. Forças capazes de intervir eram forças que vinham de Lisboa, enquanto que a questão se tinha passado na região. E depois havia os protocolos políticos. Porquê é que eu estou a dizer isso? Porque o que se passou exatamente foi um terremoto, nada do que existia fica exatamente onde estava, aliás, nada ficou mesmo onde estava, caiu tudo. E o que não caiu saiu tudo. E de repente, bombeiros, pois, Forças Armadas, pois, quais Forças Armadas? Proteção Civil, que se tinha ouvido falar durante muitos anos, era a Defesa Civil do Território. A Legião Portuguesa. A Legião Portuguesa que também tinha desaparecido por 25 de Abril, porque a Legião Portuguesa era uma organização do Estado Novo e, portanto, foi desativada. O que quer dizer que a ideia das pessoas se organizarem, estarem mais ou menos organizadas, além de ser uma coisa que tinha herdado um bocadinho de experiência da Segunda Guerra Mundial, também tinha desaparecido. Em rigor, a sensação que eu tenho é que nada existia de muito sólido, de muito coordenado e, definitivamente, nada era comparável com o que hoje em dia existe e que se supõe existir. Depois, era, enfim, costume. Treme terra aqui, treme terra ali. De vez em quando há-se abalos de terra, mas nós vemos uma terra sísmica, portanto, fazia parte do cotidiano. Não havia. Mas, entretanto, logo quando há o terremoto, há uma quantidade de coisas que estão registadas para mim de uma maneira muitíssimo boa e de uma grande clareza de vistas, que é nas reuniões que são promovidas pelo Instituto de Cultura e Problemática, Semana de Estudos sobre a Problemática da Reconstrução, em que a gente percebe que havia um grupo de radioamadores que gostava muito de rádio. E porquê é que gostava de rádio? Porque hoje em dia nós temos telemóvel, temos estas coisas todas. Na época havia a onda média, a onda longa e a onda curta. O FM era uma coisa que havia um bocadinho em Lisboa. E, portanto, quem queria ouvir rádio, ou se dedicava a ouvir, e ouvia rádios do outro lado do mundo, ou se dedicava a ter uma enorme antena em casa, no quintal, e fazia comunicações com outros. E uma das coisas que aconteceu foi isso mesmo. Quando há o terremoto, desapareceram as comunicações. Elas eram poucas e, além de poucas, desapareceram as que existiam. E quem começou a noticiar que tinha havido o terremoto, quem começou a dizer o que é que tinha acontecido e quem criou uma rede complementar
foram os indivíduos do radioamadorismo. Hoje em dia eles são entendidos como membros do sistema, mas nessa altura não eram entendidos como coisíssima nenhuma. Aconteceu o pé de vento, caíram as coisas e os radioamadores começaram a falar. E de repente é que as pessoas perceberam, é ótimo que os radioamadores existam. A gente tinha ouvido falar que tinham resolvido problemas nos Estados Unidos, no Canadá, na Austrália, em África, na França, mas aqui, de repente há um terremoto e de repente os radioamadores saltam para o terreno. Os bombeiros, mas é preciso não esquecer que os bombeiros são bombeiros voluntários. Os bombeiros tinham as suas próprias casas que tinham caído com as suas próprias famílias que tinham sido afetadas. Foi no dia 1 de janeiro, à tarde, um dia feriado. O hospital estava em meio, 50%. Não era suposto haver nada do outro mundo. As pessoas conheciam-se, portanto também estavam por aí. E agora é preciso regressarem rapidamente ao hospital. Regressam ao hospital como? Uma parte das ruas tem casas caídas e as pessoas não passam. Geradores de energia. Havia uns motorzinhos. Havia umas coisinhas. Mas esta questão sistemática de todas as entidades terem um gerador, porque é importante, isso foi depois do terremoto. O hospital teria, mas essa história de imaginar que é preciso exportar energia elétrica durante dias e dias porque cai tudo. Cai mesmo tudo. As pessoas não estavam mentalizadas para terem um terremoto, nem havia sistemas capazes de agregarem a comunidade. E, no entanto, isso surgiu. Eu lembro-me de 3 ou 4 que acho que vale a pena, até que eu não estava cá, mas rapidamente soube o que é que tinha acontecido. As cantinas. Foram organizadas cantinas. Mas quando eu digo cantinas, não é uma cantina para meio de pessoas. Numa ilha que tinha de volta de 60 mil habitantes, 58 mil, 70, 30 mil ficaram sem casa. Portanto, assim, coloquem-se neste ponto. Ao meio-dia, 1, 2, 3 da tarde, todos almoçaram o almoço de passagem de ano, o almoço do seu primeiro dia. E de repente, às 6 da tarde, nem havia mesa de jantar, nem casa de jantar, nem eletricidade, nem fogão porque eu tinha caído. O supermercado não existia e as lojas tinham apagado a primeira noite, portanto não era possível buscar o E as estruturas de proteção civil, que eventualmente de uma maneira muito informal existissem, eram baseadas nessas mesmas famílias que tinham ficado sem casa, sem eletricidade, sem água.